Só para avisar, a gente está com o ar-condicionado ligado, mas as portas estão abertas, as cortinas só estão fechadas para que não fique batendo e as cadeiras estão segurando, tá bem? Mantendo um pouco o distanciamento, mostra aí que a ação. Está aberto? Sim. Ok. Então, primeiramente, meu bom dia a todos, não é? Essa é uma reunião extraordinária do plenário, ela é a nossa reunião de número 268, não é? E de praxe, como eu faço, né, principalmente a nossa prática... 269. Ah, aqui botaram 268, tá bom. Muito obrigada, Paola. Nada com os universitários, obrigada. E como de praxe, principalmente na nossa prática diária, que é avaliação de processo ético, eu vou pedir a delicadeza que os senhores se apresentem, que nós temos colegas, temos procuradores, né, procuradores que vocês não conhecem e que deverão ser apresentados. Assim sendo, eu peço que cada conselheiro, né, que foi devidamente convocado, se apresente, né, onde atuam como enfermeiros, não é? E quem são esses colegas aí que compõem o plenário do Corém Paraná. Então, vamos começando. Vamos lá. Cadê as fotinhas deles? Eu que não entendo muito dessas informática da vida. Eles não abriram. Então eu peço, se vocês estão me escutando, toda vez que eu escuto isso, eu lembro daquele post, né? Isso aqui mais parece uma sessão espírita, quando a gente diz, fulano, você está me ouvindo? Fulano, me dá um sinal, não é? Então, por favor, se meus colegas estiverem ouvindo, né? A Marília, se você está me escutando, por favor, se apresente. Eu confesso a vocês que a gente está aprendendo essa ferramenta, viu? Não pense que a gente está com expertise nessa área. Mas estamos tentando, né? Martinha. A Marta entrou da Lapa? Sim. Tá. Só para eu continuar o que está te acompanhando. Estão presentes no plenário 2 conselheiros, né? A Vera, que é diretora, né, junto comigo, respondendo pela Secretaria-Geral do Corém Paraná, e o Ezequiel aqui representando, sim, todos os conselheiros, né, tanto do quadro 1, o Ezequiel é do quadro 2 e 3, né, mas nesse momento representando os conselheiros que estão, inclusive, atuando de forma remota na data de hoje. Tudo bem, Amarílis? Então, eu vou começar com quem está presente, tá bom? Por favor, Vera. Então, eu sou Vera, sou enfermeira, sou diretora do Corém Paraná, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde e hoje estou como responsável pela divisão de vigilância do Programa de Imunização do Paraná. Ok. Ezequiel. Bom dia a todos. Sou conselheiro do quadro 2 e 3, auxiliar de enfermagem. Atualmente sou coordenador da Comissão dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no Estado do Paraná. Fui informada aqui que não gravou no começo, Felipe, foi isso? Eu vou repetir, porque teve problema, se tem uma coisa que a gente não quer, nenhuma falha, não é? Meu Deus, agora tem uma canção lá fora de obra, tá bom. Mas, de qualquer forma, eu vou iniciar novamente, para ficar claro, lembrando que essa reunião está sendo gravada, como todas as nossas reuniões de processo ético são devidamente gravadas. A diferença dessa reunião é que hoje ela está sendo vinculada no canal YouTube, não é? Então, mais uma vez, Vera, por favor. Eu sou Vera, sou enfermeira do quadro 1, secretária, faço parte da diretoria desta casa, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde e sou hoje a responsável pelo Programa de Imunização do Estado do Paraná. Ezequiel. Eu sou Ezequiel, sou auxiliar de enfermagem, sou conselheiro do quadro 2 e 3
e sou coordenador da Comissão dos Técnicos Auxiliares de Enfermagem no Estado do Paraná. Ok. Sidneia. Obrigada, Sidneia. Alessandra Sec. Ok. Obrigada, Alessandra. A Marilis. Opa. Espera aí que falhou. Oi, falhou. Vai. Ok. Docente, né, Marilis? Trabalhou muitos anos na universidade. A faculdade. Né? Obrigada, Marilis. Kátia, lá de Londrina. Bom dia a todos. Tá baixinho, Kátia, tá baixinho. Vou falar mais próximo. Bom dia a todos. Dá para ouvir? Espera aqui, um pouquinho. Kátia, só um pouquinho. O Felipe vai tentar aumentar o volume. Espera aí. Um pouquinho. Pode falar. Vai, Kátia, vai. Bom dia. Aqui, foi. Eu sou Kátia, sou enfermeira obstetra, docente, aposentada aqui do Centro Universitário INFIO, em Londrina. Sou conselheira em Paraná, Espanha. Obrigada, Kátia. Marta, lá da Lapa. Só um pouquinho. Abre o microfone, Martinha. Aí. Abri. Desculpa. Bom dia a todos, eu sou Marta, sou auxiliar de técnica de enfermagem, sou do quadro 1 e 2 e sou titular dessa gestão. Muito obrigada, Marta. Dr. Márcio, da Universidade Federal do Paraná. Bom dia a todos. Sou Márcio Humberto Paes, sou enfermeiro, conselheiro titular do quadro 1 dessa gestão. Sou professor na graduação em enfermagem da Universidade Federal do Paraná e também enfermeiro no Hospital de Clínicas, no setor de cardiologia. Obrigada, professor Márcio. Agora eu gostaria, se for possível, que os procuradores se apresentassem, né, para se sentir, no mínimo, acolhidos por essa casa, e aí fique à vontade. Não sei quem quer começar. Tranquilo. Vamos pela ordem. Aí, Felipe, você consegue filmar, trazer? Sim. Nós estamos tudo aprendendo esses equipamentos novos, viu? Estamos treinando aqui, vai. Bom dia a todos, meu nome é William Osaka, sou procurador das representantes da Chapa 1. Bem-vindo, doutor William, muito bem-vindo. Por favor, os representantes procuradores da Chapa 2. Você primeiro. Bom dia a todos, eu sou a doutora Mirtz Rotary Macedo, sou procuradora das representantes da Chapa 1, da Chapa 2, no caso, o quadro 1, 2... Correto. Bem-vinda, doutora Mirtz. Doutor Rafael. Bom dia, acho que grande parte já me conhece, mas meu nome é Rafael Munhoz Fernandes, estou atuando pela Chapa 2 em ambos os quadros, tanto quadro 1, quadro 2, 3. Ok. Nesse momento, e eu também eu vou cumprir o rito muito parecido, aliás,
não tenham como fazer diferente, não é? Eu quero deixar bastante claro aqui também o apoio, né, da estrutura para poder, de forma, informativa, bem trabalhada, né, e a gente precisa realmente do grupo, né, o grupo de informática, o grupo de comunicação. Então, estão presentes, que pertencem a essa gestão, o Felipe, que responde pela TI, do Corém Paraná. Obrigada, Felipe, pela parceria, pela retidão, muito obrigada. Aqui a Quitéria, uma das jornalistas do Corém Paraná, né, que é responsável por toda essa comunicação entre os nossos pares, não é? Apoiados aqui pela Paola, secretária executiva do Corém Paraná, por conta da ata, apesar que fico muito tranquila que essa plenária, ela está toda sendo gravada, não é? E uma vez gravada, será devidamente redigida e entregue, né? Nesse momento, eu não consigo entregar a ata pelo fato de colher, preciso da assinatura dos senhores, que estão, inclusive, de forma remota, mas, com certeza, o certificado da ata e a questão do extrato dessa ata, a gente vai acelerar o que a gente puder, provavelmente ainda hoje, no período da tarde. Por isso que eu estou com apoio aqui, tanto da Secretaria Executiva, quanto da Procuradoria-Geral, doutora Clarice, a Controladoria-Geral, a administradora e enfermeira, né, Lenita Vaz. Ok? Então, aqui tem então, a estrutura das pessoas interessadas nesse julgamento, não é? Bem como a equipe de apoio para que isso seja da maior lisura possível. Aqui eu só quero reforçar, eu sei que os nossos advogados, nossos colegas advogados já têm conhecimento, mas eu costumo fazer isso em qualquer julgamento, principalmente de processos éticos, que é o carro-chefe dessa casa. Então, o rito, para os conselheiros que estão me escutando, ele é extremamente semelhante, não é? O rito esse conferir o quórum, não é? Das pessoas que agora se apresentaram, não é? Na sequência, é apresentado a matéria, qual é o objeto dessa reunião, onde o relator se identifica, então, não é? No primeiro momento, o relator introduz a temática, a natureza do recurso, não é? E, na sequência, nós teremos a possibilidade da manifestação dos procuradores numa sustentação oral de 10 minutos. Né? Essa sustentação oral, depois da sustentação oral, é que eu devolvo a palavra ao relator para proferir a fundamentação e o voto. Na sequência, eu passo de forma nominal, né, o voto dos conselheiros. Lembrando que eu, como presidente, não voto, não é? A não ser que tenha uma situação de empate, e aí o meu voto é o que a gente chama no nosso regimento de voto mineto. É importante, eu tenho dito isso em todas as plenárias de julgamento, principalmente quando eu estou na presença de pessoas renomadas, de juristas, não é? Com expertise na área. Atenção, isso aqui não é um julgamento jurídico. Aqui nós somos todos enfermeiros, auxiliares e técnicos. Assim como no processo de processos éticos, nós nos debruçamos no Código de Ética. Na questão do eleitoral, a gente se debruça no Código Eleitoral. Não é? Isso tem que ficar muito claro, porque isso é normal, isso acontece sempre, não é? A gente não consegue acompanhar muitas vezes o despacho, a descrição jurídica e todas as interfaces, que é um mundo muito grande e importante, não é? Mas não é o nosso caso. Aqui não tem nenhum advogado, somos todos enfermeiros de longa data, uma trajetória histórica preciosa, representantes de todas as esferas
tanto a nível assistencial, docência, ambulatório, pesquisadores. Então, fico muito tranquilo com isso. E os senhores vêm me acompanhando já na segunda gestão e sabem, né, o acúmulo de processos que recebemos e demos conta. Graças a Deus, já estamos agora analisando processos de 2020. Ok? Então, dando início aos nossos trabalhos, mais uma vez, obrigada pela presença de cada um dos senhores, não é? Então, aos 22 dias do mês de outubro de 1900 é ótimo, né? 2020 já, pelo amor de Deus, não é? Nas 10 horas da manhã, ocorre, então, a reunião de número 269, que a gente chama, então, de plenária extraordinária, REP, né? Reunião extraordinária de plenária, por meio remoto, conforme as orientações recebidas da vigilância e que a gente mantém com todos os cuidados, inclusive no dia a dia de trabalho da casa. Temos feito isso em todas as nossas reuniões, essa não é a única e não será a única de forma remota, não é? Inclusive agora adaptando os julgamentos éticos também de forma remota. Esse ano a gente acabou não julgando porque o COFEM fez a suspensão devido à pandemia, aonde as pessoas não tinham tempo nem hábil para estar ou em oitiva, ou na instrução, e isso dificultou bastante o trabalho, ou atrasou de uma certa forma, mas as denúncias nós demos prosseguimento. Importante os senhores saberem, a gente não parou de trabalhar nenhum dia, e muito menos com as denúncias, somente agora os processos que estão sendo adequados por meio de decisão, não é? E que também acontecerão de forma remota, desde que os envolvidos aceitem. Isso também é um cuidado que nós temos, não é? Então, outra coisa que eu já comentei no início, esse plenário, um pouquinho diferente dos demais, está sendo transmitido, essa videoconferência, por transmissão de sons e imagens em tempo real, transmitido pelo canal do YouTube, devidamente publicizado, inclusive no post que fica no site do Corém, não é? Relativo às eleições. Seja, então, os meus colegas, né, os interessados, né, os envolvidos, extremamente bem-vindos, sintam-se acolhidos por essa casa, aliás, a casa de vocês, não é? E colaborem conosco, né? Inclusive para depois, no dia a dia, socializar, né, o que aconteceu nessa casa nesse dia. Reúne-se nesse plenário extraordinário eu, conselheira Simone Peruso, enfermeira da Universidade Federal do Paraná, não é? Quase 40 anos já de atuação, tanto na área assistencial, quanto na gestão e quanto na academia. Bem como os conselheiros já apresentados, devidamente convocados, né? A Vera da Maia, Sidneia Rez, o Márcio Paes, Ezequiel Pelachini, a Marta, a Alessandra Sec, que foram colegas nossos, tanto do quadro 1 quanto do quadro 2. Efetivadas as conselheiras Amarilis e Kátia. Logo, o quórum regimental, ele está devidamente verificado e certificado. Nenhuma dúvida pode ou deve pairar nesse plenário. Já mencionei para vocês que estão presentes, além dos conselheiros, não é? A Procuradora-Geral Clarice Zandron Dias Tanaka, Controladora-Geral Lenita Vaz, a Secretária Executiva Paola, obrigada, Paola, pelo apoio, assessor de Tecnologia e Informação, Felipe Scolari, né, que vão dar o tempo todo suporte técnico para nós, bem como a nossa jornalista, a Quitéria. Então, aqui nós temos durante a sessão, caso necessário, procuradores das chapas que também já foram devidamente identificados, Dr. William Toro, o Zaca, perdão se eu não sei pronunciar de forma correta, não é? Representante, então, da chapa 1, e a chapa 2, Valorização e Reconhecimento, Dr. Rafael Munhoz Fernandes, bem como a doutora Mirtes
dos Santos. Ok? Está correto, doutora? Correto? Apresentação? Ok. A natureza desse julgamento, que é um pouquinho, ou um tudo totalmente diferente do nosso dia a dia de julgamento e denúncia de processo ético, não é? Trata da questão que se dará, acabei de explicar de como se dará o julgamento, e com relação a isso, o segundo passo, depois dessa apresentação, da verificação de quórum, da natureza dessa plenária, né, que diz respeito a recurso que foi interposto junto a esse plenário, né, pergunto aos conselheiros e quem estiver presente se tem alguma dúvida, se devo esclarecer mais alguma coisa, se está claro a minha condução. Tranquilo? Doutora Mirtes, doutor Rafael. Bom, presidente, eu gostaria de pedir a palavra antes da sustentação oral, porque eu tenho uma questão de ordem que é com relação, que não diz respeito ao mérito do julgamento. Então, eu gostaria de pedir a palavra, se a presidente me concederia a palavra, em relação à questão de ordem, para eu não utilizar dessas questões de ordem com relação ao julgamento dentro do mérito, que eu teria os 10 minutos. Deixa eu ver se eu entendi. Clarice, você que é da área jurídica, deixa eu entender. Fazer uma distinção. Isso. Uma coisa na sustentação oral... Que é o mérito do julgamento. Correto. E a outra é uma questão de ordem. Isso, exatamente. Antes da palavra para o próprio relator. Exatamente. Isso? Exatamente. É possível. Tranquilo. A isonomia de tratamento a gente vai manter como a gente faz nos julgamentos, né? Tá bem, tá bem. E isso, Clarice, acontece antes de eu dar continuidade, mediante essa colocação do seu colega, doutor Rafael. Pode ser assim, doutor Rafael? Sim, perfeito. Doutor William, pode ser assim também? Pode. Pode, tranquilo? Sim, sim. Então, o senhor faria nesse momento? Antes de passar a palavra para o... Então, eu passo a palavra para ti. Tá. Tá bem? Por favor. Bom, em 24 de setembro de 2020, a Chapa 2 protocolou uma denúncia contra a Comissão Eleitoral. Que dia foi, doutor, por favor? 24 de setembro. Pois não. 2020. Esta denúncia ela deveria ter sido encaminhada ao plenário para julgamento da mesma forma como esse julgamento está acontecendo. Correto. Mas a presidente, em conjunto com a Procuradora-Geral do Corém, emitiu um ofício à Chapa 2 negando os pedidos. Foi. Na verdade, todos os pedidos que foram feitos, ali se a gente colocar na ponta do lápis, 30% do que foi pedido foi respondido, os outros 70% simplesmente não foram respondidos. Em continuidade, em 5 de outubro, foi protocolado um recurso ao Conselho Federal de Enfermagem. E, para nossa surpresa, este recurso não consta nos autos, não estão anexados aos autos, e também não consta qualquer tipo de remessa ao Conselho Federal. Então, esse é um ponto que eu gostaria que este julgamento fosse suspenso, em razão do não julgamento do outro, e também para esclarecimentos com relação à remessa do recurso ao Conselho Federal. E outro ponto é com relação à suspeição dos conselheiros. Por quê? Uma das representantes da Chapa 1 é a senhora Maria Goretti. Não é segredo para ninguém que a senhora Maria Goretti tem uma amizade há mais de 30 anos com a presidente do Corém. Ela também, a senhora Maria Goretti, hoje ela é a superior hierárquica da Vera Rita da Maia, na Secretaria Estadual de Saúde. E com relação aos demais conselheiros, manteve-se por 4 anos uma relação de trabalho nesta casa. Então, assim, diferente do impedimento, que é algo que seja expresso no Código Eleitoral, a exemplo da conselheira Tereza Kindra, que é candidata à reeleição, por isso que ela não pode participar deste julgamento. Tanto que não está. Perfeito. Mas a suspeição é com relação a esse caráter subjetivo,
de amizade, de condição hierárquica. Eu entendo que a decisão deste plenário afeta diretamente a senhora Maria Goretti, uma das representantes da Chapa 1. Por isso que é a minha alegação da suspeição, não de impedimento. Encerramento. Ok. Primeira coisa que eu tenho a apontar ao doutor Rafael, não é? Essa questão que o senhor traz, no que foi o fato de não ter sido objeto de análise do plenário, realmente ele foi remessado, ele está no COFEM, deve estar retornando nessa semana para outras medidas que deverão ser adotadas. Com relação à suspensão dos conselheiros, o senhor bem colocou a questão subjetiva, não é matéria da reunião de hoje. Não vou... Os conselheiros não é questão da suspensão Não. da comissão de ética, da comissão eleitoral. Não, ele falou da Maria Goretti, representante de chapa, não está trabalhando aqui, ela não faz parte desse plenário, não entendo, nesse momento não é matéria dessa reunião. A matéria dessa reunião, ela é direcionada, o senhor sabe que tem outros meios, eventualmente, voltarem a questionar essas situações que, bem colocado, foi pelo doutor, não é? Mas eu entendo que não. Só quero deixar bastante claro que está, sim, nas mãos do COFEM, toda essa documentação que foi apontada pelos senhores e tudo mais, foi devidamente encaminhada, não é? E estamos no aguardo. Se eles vão bater o martelo, ou, imagino eu, que devem remitir novamente a esse plenário para ser julgado, né? Tenho essa compreensão, posso estar enganada, não é? A cabecinha, às vezes, dos grupos é um pouquinho diferente, mas não vejo nenhum tipo de impedimento. Na data de hoje, o que a gente vai estar discutindo é especificamente o recurso trazido pelos senhores, aceito por esse plenário e que vai ser devidamente discutido, ok? Obrigada. Doutor William. Por favor, doutor William, algum acréscimo, um reforço? Economia de tratamento. Eu concordo com as colocações trazidas por Vossa Excelência e também entendo que não há motivos para suspeição, tendo em vista que, caso fosse acatada essa suspeição, eu acredito que nem julgamento teríamos. Porque, de um certo modo, todos são enfermeiros, as chapas que estão concorrendo são enfermeiros, os conselheiros são enfermeiros, então uma certa ligação, tanto da chapa 1 quanto da chapa 2 ao plenário há. Então, se for recolhida uma suspeição nesse sentido, que inclusive está desprovido de qualquer tipo de prova, não teríamos julgamento aqui hoje. Então, razão pela qual requer seja rejeitado também o pedido de suspensão daí do caso do julgamento seja rejeitado por não ser matéria correlacionada aos fatos aqui que serão julgados na data de hoje. Obrigada pela compreensão, pela maneira, delicadeza da apresentação dos argumentos, né? Bom, de qualquer forma, então, já uma vez manifestados, eu passo a palavra para o relator, Dr. Márcio Roberto Paes, para que apresente o seu parecer, que inicia, né, Dr. Márcio, como de praxe, como o rito exige, inicialmente com a apresentação da natureza do recurso, depois da sustentação oral dos procuradores, é que eu devolvo ao senhor para fundamentar e proferir voto. Só depois é que eu passo realmente a votação de forma nominal para cada conselheiro. Por favor, doutor Márcio. Bom dia a todos. Meus cumprimentos à nossa presidente, Simone Peruso, e aos colegas conselheiros, membros desse plenário. Também, com todo respeito, gostaria de cumprimentar os colegas representantes das chapas e também aos seus representantes que estão, juntamente com a presidente, no plenário, e também a todos os nossos colegas inscritos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que estão acompanhando essa reunião via YouTube. Dessa feita, presidente,
partindo de que já fiz minha apresentação, eu sou Márcio Humberto Paes, sou enfermeiro, estou na enfermagem aí há quase 2 décadas, também sou profissional da linha de frente, atuando diretamente na assistência e também como docente na Universidade Federal do Paraná, como professor da graduação. Desta feita, eu emiti o parecer, foi-me dado a incumbência de produzir um parecer referente ao recurso interposto contra a decisão da Comissão Eleitoral. Desta feita, eu vou fazer, então, a leitura do relatório prévio, trazendo alguns pontos preponderantes desse processo e, posteriormente, ouvirei, então, a argumentação dos representantes que estão, juntamente com a presidente, no plenário do Conselho. Então, trata-se de um recurso interposto ao plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, Corém Paraná, em conformidade ao descrito no artigo 20 do Código Eleitoral, aprovado pela Resolução 612 de 2019 do Conselho Federal de Enfermagem. A recorrente é a senhora Rita Sandra Franz, enfermeira, inscrita no Corém Paraná sob número 63.374, representante da chapa 2, quadro 1, valorização e reconhecimento, contra a decisão da Comissão Eleitoral, instituída pela portaria número 147 de 2020 do Corém Paraná, que julgou procedente a denúncia formulada pela senhora Camila Mariano dos Santos, enfermeira, inscrita no Corém Paraná sob número 134.790, representante da chapa 1, quadro 1, tempo de avançar. A denúncia oferecida à Comissão Eleitoral versa sobre propaganda eleitoral antecipada, com base no artigo 35 do Código Eleitoral do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a denúncia é infundada e descabida e que a Comissão Eleitoral proferiu decisão desprovida de fundamento, deixando de analisar as teses formuladas referente à inépcia da denúncia diante da inexistência de alongamento da conduta narrada, como o caput do artigo 35 do Código Eleitoral. A tipicidade da conduta. Manifestou-se ainda quanto à carência de fundamentação idônea da decisão e requereu a nulidade da decisão proferida pela Comissão Eleitoral, sob a alegação de fundamentação errônea no artigo 35, caput, sem menção ao parágrafo 2º, inciso 2 do Código Eleitoral, o que torna a decisão extra petita, considerando que a adoção foi realizada com o Instituto Paranaense de Cegos, que não é eleitor e que, por ocasião da doação, não havia relação candidatura deferida homologada e que, portanto, ainda não era candidato. Desta forma, requereu o provimento do presente recurso para anular a decisão proferida pela Comissão Eleitoral ou a sua reforma. A chapa 1, por sua vez, em síntese, manifestou em suas contrarrazões pela manutenção da decisão proferida pela Comissão Eleitoral diante da inexistência de vício, que enseja sua nulidade, uma vez que, corretamente e suficientemente fundamentada, tendo analisado os fatos arguidos e aplicando-se à norma prevista. Consideraram ainda que foi oportunizada a recorrente, a ampla defesa e o contraditório, proporcionando ao acusado a defesa dos fatos, restando evidenciado que a adoção de EPIs foi direcionada aos profissionais de enfermagem do Instituto Paranaense de Cegos e não ao Instituto propriamente. É o relato. Ok. Passo novamente, então, para a presidente para dar prosseguimento ao rito desse julgamento de recurso. Ok. O relato também destaco, para quem está nos escutando, ele está passando via computador, não é? Para que as pessoas possam acompanhar, não é? Aqui, as pessoas que estão, né, no ambiente poder acompanhar o material. Obrigada, doutor Márcio.
Então, mediante a questão agora, a próxima fase é a sustentação oral. Eu aí passo a palavra ao representante da chapa recorrente, procurador William Torruro Osaka. Acredito que seja ao contrário, excelente. Ao contrário. Melhor? Eles são... Chapa 2 é recorrente. Chapa 2 é o... Desculpe. Por favor, refazendo, reformulando, né? Eu passo, então, a sustentação oral, né, aos procuradores, doutor Rafael e doutora Mirtes. Presidente, vou ter que voltar um pouco, então, com relação à suspeição, porque talvez eu não tenha me feito entender corretamente. Com relação ao que o Dr. William disse, de não haver julgamento, o Código tem uma previsão expressa, artigo 35, parágrafo 5º, que na ausência de quórum, o recurso é remetido diretamente ao COFEM, e é este o pedido. Eu não estou pedindo que não haja julgamento, mas sim que ele seja remetido ao COFEM por essa questão de suspeição. Outro ponto que eu acho interessante destacar é que questões de, como foi apresentada por mim, ela entendo que cabe ao plenário a decisão, e não uma decisão unicamente da presidente, como foi feito. Isso é apenas essa consideração. Com relação ao mérito do recurso relatado pelo conselheiro relator Márcio, o pedido no nosso recurso é com relação à ausência de fundamentação. É evidente que a gente não espera e a gente não quer que tenha uma decisão de 50 páginas fundamentadas de forma jurídica, mas que traga pelo menos os motivos pelos quais levaram a comissão a tomar a decisão que tomou. A decisão não fundamenta os motivos pelos quais aponta que houve a denúncia, cola o artigo do Código e aceita a denúncia. Não traz qualquer tipo de fundamento, não estou dizendo nem fundamento jurídico, estou dizendo fundamento dos motivos pelos quais, a fundamentação que levaram a crer. É por isso que eu peço a nulidade da decisão da Comissão Eleitoral, que ensejou o presente recurso, pela ausência de fundamentação adequada. Com relação ao mérito propriamente dito, a denúncia apresentada pela Chapa 1 é fundamentada exclusivamente no caput do artigo 35, que diz: é proibido o uso de propaganda eleitoral antes da publicação do edital número 2. A denúncia é embasada pela doação de máscaras por um instituto onde uma representante da Chapa 2 é presidente. Entrega de máscaras de uma associação a um instituto. Devo lembrar que, além da Associação Paraense de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem também entrega máscaras. A Secretaria Estadual de Saúde também entrega máscaras. Diversas instituições vêm entregando máscaras para os enfermeiros, para as instituições, em benefício da enfermagem. O artigo diz: propaganda eleitoral. A publicação do Facebook, que se embasa a denúncia, não traz qualquer prova de que, naquele dia, enquanto houve a entrega da máscara, houve propaganda eleitoral. Uma coisa é entregar máscara, outra coisa é propaganda eleitoral. São coisas distintas. Não há prova na denúncia ou no processo de que houve menção a eleição, pedido de voto. Este é o ponto primordial deste recurso. A decisão que o Dr. Márcio disse que foi extra petita, ou seja, ela foi além do pedido, porque a decisão, quando ela trouxe o seu argumento, ela se embasa no parágrafo 2º, inciso 2, que não consta da denúncia. Ou seja, o denunciante, que é a Chapa 1, não embasou sua denúncia no parágrafo 2º, inciso 2, que diz que é proibido o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe voto, vantagem pessoal e material. Ou seja,
é proibido ao candidato. Quem é candidato? Aquele que tem a sua candidatura homologada. E quando a candidatura homologada? No edital eleitoral número 2. A denúncia é embasada com data da doação anterior à edição, à publicação do edital eleitoral número 2. Ou seja, por mais que a chapa 1 não tenha embasado a sua denúncia neste dispositivo do código, a comissão eleitoral se embasou neste dispositivo, mas também de forma equivocada. Porque neste momento da entrega da máscara não havia relação de candidatura. Porque a senhora Rita Sandra Franz não era candidata. Ela havia protocolado o pedido de inscrição que não havia sido homologado porque não havia sido publicado o edital eleitoral número 2. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aos conselheiros presentes presencialmente ou até remotamente, que a Chapa 1 tem trabalhado de forma conjunta com a comissão eleitoral para, de todas as formas, derrubar a Chapa 2. E isso, eu digo com bastante firmeza e bastante clareza, porque quando eu fui contratado pela Chapa 2 para auxiliar na inscrição da chapa, eu busquei junto ao Conselho a emissão de certidões eleitorais. E essas certidões eleitorais vieram com informações inverídicas. E eu fiz o pedido dessas certidões. Certidão que veio candidato, pré-candidato na época, carteira falsa, carteira vencida, sendo que eu tinha carteira com validade na minha mão. Certidão emitida por este conselho. Outro ponto que eu acho muito importante dizer, que consta naquela denúncia que não foi julgada, é com relação ao membro da comissão eleitoral, o senhor Robson, Dr. Robson Roberto. Antes dele ser nomeado a fazer parte da comissão eleitoral, ele trabalha como assessor da presidência na Federação Paranaense de Futebol. E, novamente, trazendo o nome da representante da Chapa 1, para Maria Goretti, o marido dela é vice-presidente da mesma instituição. Ou seja, membro da comissão eleitoral está julgando pedidos e tudo que envolve a esposa do seu superior hierárquico. Isso, para mim, é suspeição. Novamente, suspeição. Não entendo que ele consiga dar qualquer parecer, qualquer decisão, sem que haja um conflito direto de interesses. Não estou dizendo que ele tenha feito qualquer agido de forma contrária, mas que levanta, a questão levanta. Quando a presidente do conselho o nomeou, talvez não soubesse que a Maria Goretti seria candidata. Mas quando ele recebeu o pedido de inscrição e que ele viu o nome da Maria Goretti como candidata, ele poderia sim ter se declarado suspeito. 2 minutos, doutor. Tá. Então, para finalizar, como o meu tempo está acabando, queria deixar claro o seguinte. Novamente, com relação à conselheira Tereza Kindra, que ela é conselheira efetiva. Ela é efetiva ou titular? É titular ou suplente? Ela é titular. Titular. E é candidata à reeleição. Eu tenho certeza que quando o conselho decidiu fazer a entrega de máscaras, provavelmente ela tenha feito parte dessa decisão, caso ela tenha sido uma decisão do plenário. O fato do Corém estar entregando máscaras é o mesmo fato da Associação Paranaense de Enfermagem estar entregando máscaras. Ou seja, ali na Associação Paranaense de Enfermagem, quando ela entrega uma máscara, ela tem
a sua presidente candidata, Rita Sandra França. Conselho de enfermagem, quando entrega uma máscara, como tem feito nas instituições de todo o Paraná, o Corém Paraná tem em sua mesa uma candidata à reeleição, Tereza Kindra. Secretaria Estadual de Saúde, a mesma coisa. Entrega máscaras, tem feito diversas campanhas em prol da enfermagem, combatendo o coronavírus, Covid, e lá temos candidatos. Então é isso que eu finalizo. Se esta decisão de hoje for para aceitar a denúncia da Chapa 1, ela deverá valer também em próxima denúncia que será protocolada contra a Chapa 1. Por fim, deixar claro que, segundo o Código Eleitoral, a decisão daqui não é final. A decisão final cabe ao COFEM, Conselho Federal, e a decisão de hoje ela não é imediata, né? A decisão imediata, a decisão final cabe ao Conselho Federal. Muito obrigado. Correto, doutor. Muito obrigada. Obrigada por cumprir o prazo. Muito obrigada. Professor, isso é hábito da federal, né? De uma certa forma, todos são professores. Não é? Por favor, doutor William. Obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento inicialmente a todos, agora de modo oficial e formal, senhores conselheiros, senhora presidente, senhora diretora jurídica, doutora Clarice, senhor relator, professor Márcio e demais conselheiros. Excelências, eu terei que fazer aqui uma pequena inversão na sustentação oral, tendo em vista o trazido pelo doutor Rafael, e desde já respeitando a sua posição, ouvi atentamente a sua sustentação oral, e com relação à questão de suspeição da comissão eleitoral, a defesa da Chapa 1 entende que não é objeto de julgamento no dia de hoje. O que está se julgando aqui é o recurso quanto à procedência da denúncia por propaganda eleitoral antecipada. Então, que seja totalmente afastada qualquer tipo de julgamento nesse sentido de suspeição da comissão eleitoral, especialmente do membro Robson. Então, aqui não há que se falar seja debruçado nessa matéria, e nem tão pouco influenciada com relação ao mérito produzido pela ilustre comissão eleitoral. E com relação, então, voltando à ordem trazida nas contrarrazões apresentadas por nós aqui, representando a Chapa 1, e aí trazendo o que a presidente Simone nos disse no início, na abertura dessa sessão de julgamento, no sentido de que este colegiado ele não é composto por juristas, não é composto por advogados, não é composto por pessoas que estão dentro do mundo jurídico, mas sim por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por auxiliares de enfermagem, os quais não estão obrigados, tanto a comissão eleitoral quanto este plenário, a produzir decisões com uma fundamentação vasta, uma fundamentação munida de uma técnica jurídica complexa. O que se vai debruçar aqui, tal qual nos processos da comissão de ética, conforme dito pela presidente, é o código. E o que nos parece aqui, excelências, que os procuradores, os representantes da Chapa 2, eles esquecem que estão advogando numa eleição, com todo respeito, dentro de uma autarquia federal, que é o Corém, respeitados aí toda a sua grandeza e história. Então, em relação à alegação de ausência de fundamentação e pedido de nulidade da decisão da comissão eleitoral, a Chapa 1 entende ser completamente descabida,
tendo em vista que ela foi corretamente e suficientemente fundamentada. E aí, já adentrando a alegação de que o julgamento ela foi extra petita, tal qual mencionada pelos representantes da chapa 2, aqui eu digo que não existe qualquer óbice para que a comissão eleitoral ou até mesmo este plenário ela se defira, se julgue ou se fundamente o pedido em fundamento diverso do pleiteado na petição de denúncia. Nós estamos aqui julgando aqui artigos, estamos aqui julgando fatos. E os fatos aqui, conforme será devidamente demonstrado, eles efetivamente ocorreram, foram oportunizados a ampla defesa e o contraditório dos fatos articulados, e aqui o que o acusado deveria ter feito seria se defender dos fatos. E aí, com relação ao mérito propriamente dito, que seria a questão fática, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Inicialmente, contrariando aí as palavras trazidas pelo procurador da chapa 2, é de que a candidata Rita Sandafrans, a principal diferença do citado, em que o Corém ele iria entregar as máscaras aos profissionais, a principal diferença nesse caso é que houve uma promoção pessoal por meio de sua rede social própria, a qual certamente alcançou diversos profissionais de enfermagem, dada a relevância dessa candidata, a qual certamente também influenciou na colheita, na decisão de votos para as eleições aí que se avizinham. Diferente do entendimento trazido pelo representante, pelo advogado da chapa 2, havia sim já um clima de eleição, em que pese não ter sido deferida a candidatura, já havia um registro de candidatura na data do dia em que houve a publicação em rede social. Ou seja, ela já tinha sido lançada como candidata, estava lá por meio de uma associação da qual preside, fazendo propaganda eleitoral dentro do Instituto Paranaense de Cegos. Então, o que se verifica aqui, excelências, é que houve sim uma propaganda eleitoral antecipada, houve sim irregularidade cometida pela candidata da chapa 2, a qual, dada a sua gravidade, não há outra saída, e aí correta a decisão da comissão eleitoral, a não ser pelo julgamento da procedência do pedido da denúncia formulada, e aí a sua aplicação da sua única penalidade, que seria, então, a exclusão do pleito eleitoral. Então, nesse sentido, o que se pede é que seja basicamente mantida a decisão proferida pela comissão eleitoral, conhecida aqui as razões também das contrarrazões apresentadas, e aí eu estou à disposição, desde já agradeço a Vossas Excelências pela atenção, estando à disposição aí para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor William, que terminou até antes do tempo. Obrigada pela manifestação. Né? Algo que tem que ficar bastante claro, Paola, que conste em ata, né, o que foi, graças a Deus está sendo gravado, não é? Que conste em ata a sustentação oral do doutor Rafael, bem como do doutor William. Okay? Por favor, isso deve constar em ata por conta, apesar de não ser a natureza do objeto dessa discussão, desse julgamento, né? Por favor, conste em ata o que foi apontado pelos colegas procuradores. Abro a palavra para o relator. Agora eu devolvo a palavra ao relator, não é, conforme eu já tinha orientado no início, para trazer consigo a fundamentação, né, seguida do voto propriamente dito. Por favor, doutor Márcio Paes. Obrigado, presidente.
a partir, então, de ter atentamente escutado a argumentação dos advogados, eu vou passar, então, a proferir meu posicionamento quanto ao mérito. Inicialmente, antes de analisar o mérito do presente recurso, é importante salientar que todo cuidado foi tomado na análise documental dos autos desse processo administrativo. Cabe ainda destacar que não se trata de um parecer jurídico, uma vez que sou enfermeiro que cuida e ensina a cuidar de pessoas. Todavia, por pertencer ao plenário desta autarquia, foi designado a analisar este recurso. Por se tratarem de minhas colegas de profissão, tanto a recorrente quanto a recorrida, afirmo que a leitura, as interpretações e conclusões estão alinhados aos princípios fundamentais que regem a nossa profissão, descritos no preâmbulo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a Resolução COFEN, número 564, de 2017. Ainda destaco meu dever como profissional de enfermagem, cravado em seu artigo 25 deste Código, que diz: fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade de opiniões e posição ideológica. Pois bem, nas questões de prazos, verifiquei que o recurso foi interposto tempestivamente e está assinado pelos advogados regularmente constituído. A recorrente está assistida quanto à atribuição do efeito suspensivo da decisão da Comissão Eleitoral pelo parágrafo 5º do artigo 35 do Código Eleitoral do Sistema COFEN-COREN. A decisão da Comissão Eleitoral, ora recorrida, concluiu pela procedência da irregularidade de propaganda eleitoral antecipada, considerando o caput do artigo 35. Quanto à denúncia, conforme se verificou nos documentos que a originaram, no item dos fatos e fundamento da denúncia, a conduta caracterizada como propaganda eleitoral antecipada foi descrita da seguinte forma: consoante se infere da página do Facebook da candidata Rita Sandra Franz, e aí eles citam o link desta página. Esta incorreu em infração ao Código Eleitoral do Sistema COFEN ao realizar propaganda eleitoral antecipada, ao promover, em 14 de setembro de 2020, ação social por meio da Associação Paranaense de Enfermagem, APENF, junto ao Instituto Paranaense de Sexo. Inclusive, a legenda junto à foto publicada possui evidente cunho eleitoral, ao mencionar que em breve estaremos chegando em vários municípios, e também humilde contribuição aos heróis da enfermagem paranaense, somando ao fato da natureza da ação promovida, a doação de equipamentos a profissionais de enfermagem. Foi incluída a denúncia, uma cópia, um print da postagem na página pessoal da enfermeira Rita Sandra Franz, na rede social Facebook, juntamente com a ata notarial registrada em cartório. Portanto, não há como acolher a alegação de que a denúncia não descreveu os fatos tidos como propaganda eleitoral antecipada e que tampouco deixou de fazer pormenorizada a sua descrição. Ademais, nenhum prejuízo foi alegado por ocasião da apresentação da defesa, sendo que da sua leitura pôde-se comprovar que os fatos puderam facilmente ser contestados, sem nenhum tipo de dano processual. Cabe salientar que o período em que ocorreu a postagem, 14 de setembro do corrente, não era período eleitoral, que, conforme o Código Eleitoral, inicia-se a partir da publicação do edital eleitoral número 2, datado de 17 de setembro de 2020. Deste modo, não há de se falar em irregularidades referente à doação de EPIs aos profissionais de enfermagem, e nem é esse o objeto da denúncia. Todavia, entendo que a Comissão Eleitoral levou em consideração para sua decisão o ato da recorrente de postar em seu perfil pessoal de uma rede social ações promovidas pela entidade da qual ela mesma faz parte e atua como presidente. Ainda se acrescenta que a referida organização tem o seu próprio perfil na rede social.
apesar de sustinta e ao contrário do que alega a recorrente, a decisão da Comissão Eleitoral cumpriu de forma objetiva a norma que regulamenta o procedimento descrito no Código Eleitoral aprovado pela Resolução 602 de 2019 do Conselho Federal de Enfermagem, em seu inciso 1º do artigo 35, qual refere: denúncia contra propaganda eleitoral antecipada será dirigida à Comissão Eleitoral do Conselho Regional, que decidirá sobre a procedência ou não da irregularidade, resguardando o direito recursal. Conforme a recorrente afirma em suas razões recursais, o que torna o fato incontroverso que a senhora Rita Sandra Franz, na qualidade de presidente da Associação Paranaense de Enfermagem, em data de 14 de setembro de 2020, efetuou a doação de EPIs ao Instituto Paranaense de Cegos e que, conforme comprovado através dos documentos, promoveu-se a divulgação em sua página pessoal no Facebook, na mesma data, com a seguinte mensagem: Rita Franz está com Vavaenf em APENF, Associação Paranaense de Enfermagem, 14 de setembro. A APENF, Associação Paranaense de Enfermagem, inicia hoje um ciclo de doação de EPI aos profissionais de enfermagem da linha de frente no combate ao Covid-19. Hoje, a doação foi aos profissionais do Instituto Paranaense de Cegos. Em breve, se Deus quiser, e com a contribuição da população, estaremos chegando em vários municípios. É a nossa contribuição aos heróis da enfermagem paranaense, que diuturnamente estão lutando e protegendo a vida com toda dedicação e coragem. Entendo que a postagem foi nitidamente direcionada aos profissionais de enfermagem. Contudo, cabe ressaltar que a denúncia não tem por objeto a APENF, a Associação Paranaense de Enfermagem, que realmente não é eleitora e tampouco denunciada, mas sim a atitude da representante da Chapa 2, a enfermeira Rita Sandra Franz, conhecedora das regras do Código Eleitoral do Sistema COFINS, de negligenciar a determinação deste código e praticar implicitamente conduta vedada na norma do sistema, ao utilizar em sua página pessoal do Facebook a divulgação dos eventos promovidos pela PEN, entidade da qual afirma ser presidente, antecipando a divulgação de suas ações e de sua imagem, em evidente intuito autopromocional de antecipação de propaganda eleitoral. A postagem é realizada 3 dias antes da publicação do edital eleitoral número 2, e a colega publica em sua página da rede social a sua pretensão. Em breve, se Deus quiser, e com a contribuição da população, estaremos chegando em vários municípios. É a nossa humilde contribuição aos heróis da enfermagem paranaense. Quanto ao argumento de que, se não houve pedido de votos, não há como se caracterizar a propaganda antecipada, cito a definição de campanha eleitoral trazida pelo JUS Brasil, em que é a propaganda dos candidatos a cargo executivo e legislativo em época de eleição, de acordo com prazos e normas estipulados por lei. É nesse período que cada candidato tem a chance de se promover, fazer-se conhecer pelos eleitores, angariar votos dentro das regras e dos limites da sua circunscrição eleitoral. A divulgação de uma campanha eleitoral comumente se faz pela mídia, jornal, televisão, rádio, revista, sites, etc. Considerando a finalidade da campanha, que é se promover, se mostrar, se pôr em evidência ao eleitorado, o conteúdo divulgado configura-se propaganda eleitoral extemporânea, uma vez que a senhora Rita, na condição de representante da Chapa 1, vinculou na sua página pessoal, na rede social, evento promovido pela entidade da qual é presidente. Ato de promoção da sua imagem, a evidenciar a sua intenção de angariar votos em período vedado pelo Código Eleitoral do Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Está evidenciado que a publicação e a divulgação na página pessoal do Facebook da representante da Chapa 2 do ato em espécie que ora se examina, a sua finalidade eleitoral na medida em que o seu real objetivo é de fazer fixar na mente do eleitor a imagem da potencial candidata, se colocar em evidência poucos dias antes do início da campanha eleitoral. Moreira, 2014, em uma publicação na revista da Escola Judiciária Eleitoral, descreve que os candidatos que pleiteiam uma vaga por eleição devem ser tratados igualmente. Deste modo, não é aceitável que alguns possam divulgar sua propaganda antes dos registros de todos os outros concorrentes.
É dever dos candidatos e daqueles que pretendem participar do pleito destinado à composição do plenário do Conselho Regional de Enfermagem cumprir as normas que regem o processo eleitoral e eximir-se de ações características de propaganda antecipada. A partir do exarado, eu concluo que houve elementos suficientes para correlacionar a conduta da enfermeira Rita Santa França, representando a Chapa 2, quadro 1, valorização e reconhecimento, em sua postagem em rede social e a infração prevista no caput do artigo 35 do Código Eleitoral, aprovado pela Resolução 602 de 2019 do Conselho Federal de Enfermagem. Deste modo, eu voto pelo conhecimento do recurso de deferimento do seu efeito suspensivo e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, a fim de reconhecer que a conduta praticada pela representante da Chapa 2, quadro 1, valorização e reconhecimento, ao publicar em sua página pessoal do Facebook, em data posterior ao da inscrição da chapa, e anterior à publicação do edital eleitoral 2, manifestação voltada aos profissionais de enfermagem e que incorreu na prática de conduta vedada pelo artigo 35 do Código Eleitoral do Sistema COFEM, Conselhos Regionais, devendo ser aplicada a penalidade prevista no artigo 6º do parágrafo 6º do artigo 37. Esse é o voto que eu submeto à apreciação do plenário. Obrigada, doutor Márcio. Em relação à fundamentação e o voto proferido, né? Uma vez terminada essa manifestação, esse parecer, não é? Eu pego agora e coloco em regime de votação, não é? O parecer do relator, doutor Márcio Roberto Paes. Ok? Agora abre para os demais conselheiros. Assim. É algo que a gente também faz, vocês estão acostumados a isso. Esse voto ele é nominal e eu vou chamá-los um a um, né, de forma que fique devidamente gravado e que conste depois na ata que está sendo... será redigida, né? Será redigida e entregue o mais breve possível, provavelmente ainda hoje no período da tarde, não é? Para, como disse, bem lembrado, o doutor Rafael, para eventuais medidas cabíveis, não é? Então, primeiramente, os conselheiros que aqui estão presentes. Vera. Obrigada, presidente. Antes de proferir meu voto, acho pertinente deixar claro que eu sou enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde há mais de 10 anos. Ingressei no Estado em março de 1910, então eu gosto de tudo. 1910? Oi? 1910. 2010. Não tinha quase nascido. Nós somos 900 hoje, né, presidente? Ingressei em março de 2010 na Secretaria de Estado, então sou servidora pública e gozo de todos os meus direitos institucionais e estatutários como servidora pública. O meu voto, presidente, eu acompanho o relator. Ezequiel. Presidente, o meu voto, eu acompanho o relator. Ok. Amarílis. Estão escutando? Sim, sim. Pode continuar. Gostaria também de dizer que eu tenho 40 anos de profissão, tá? E estou certa, tá? Na minha opinião, o meu voto é acompanhar o relator. Obrigada, professora Amarílis. Marta, por favor. Oi, eu acompanho o relator. Obrigada, Marta. Kátia, Marta da Lapa, a Kátia lá de Londrina. Né? Tá certo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, meio baixinho, mas estou te ouvindo. Mas, ó, voto com o relator.
Ok, Marta. Kátia, perdão, a gente só está mexendo no volume aqui, por favor. Mas está tudo certinho na gravação. Sidneia. Eu voto com o relator. Alessandra Secchi. Não sei se estão me ouvindo bem. Tranquilo, Alessandra. A internet está bastante instável. Só gostaria de dar um bom dia novamente ao Dr. Rafael. Fiquei surpresa de ver o antigo procurador de volta ao Conselho na qualidade de advogado da Chapa 2. Quero também dizer que eu tenho 13 anos de funcionária municipal da Prefeitura de Curitiba, a qual eu tenho muito orgulho. Li a documentação e devo dizer que realmente, como técnica de enfermagem, eu não tenho conhecimento suficiente para tantos jargões advocatícios. E de frente ao que foi apresentado no parecer do relator, Dr. Márcio, eu acompanho o voto do relator. Obrigada, Alessandra. Então, consta em ata, não é, que de forma unânime o plenário desse conselho, não é, acompanhou o voto do relator, né, doutor Márcio Roberto Paes. Então, penso que... Tem mais alguma coisa? Não, só isso também. Aí, com relação... os senhores são notificados, os senhores já sabem disso, intimados, é a palavra certa, tá? Serão intimados, recebendo a decisão, que a gente... Daqui sai uma decisão, não é? Da plenária sai uma decisão, e a ata a gente pretende estar encaminhando aos senhores até às 16 horas de hoje. Está disponível no site. Vai ficar disponível. A decisão disponível no site. Certo. Pode falar. Desculpa. Para reforçar. O vídeo da sessão plenária, né, e a decisão da plenária estarão disponíveis no período da tarde no site do Corém Paraná. Isso. Até às 16 horas. E o extrato da ata também. Ok? Então, de qualquer forma... Só um momento. Daí a ocasião em que ocorrerá a intimação das partes para querendo apresentar recurso. Recurso. Sim, a esfera recursal, os colegas que estão nos assistindo, que às vezes não acompanham essa prática, esse rito, né? Existe ainda, igualzinho como é conselho plenária de processo ético, existe ainda a possibilidade do recurso. Ele é encaminhado ao sistema federal. No caso é o COFEM, né, que fica em Brasília, que os senhores penso que já sabem, não é? Então, não se esgota aqui, uma vez que os envolvidos entendam que deverão recorrer, não é? Então, dou encerrada a reunião agora, consta em ata 11h15 da manhã, 11 horas e 15 minutos, não é? Onde já comentei, transmitido ao vivo, e eu lavro, então, essa presente data, que após lida, elaborada, não é aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros, que aqui, de forma remota, atuaram e que participaram dessa sessão de julgamento eleitoral.